paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus pela alegria, né, de estarmos aqui na presença do Senhor e por mais uma vez estar aqui para a gente adorar e louvar o nome do Senhor e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu poderia aqui estar falando um monte de coisa, né, de mim, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo. Eu sei que isso é importante, ajuda muita gente, mas eu quero falar de algo mais profundo, né, que é a palavra pura do Senhor para os nossos corações. E eu fico feliz por ver a alegria no rosto dos irmãos, porque o salmista diz no Salmo 122, no versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim, para vir para a casa do Senhor parece mais uma festa do que ir para um velório, né? Então tem gente que parece que vai para a casa do Senhor, mas parece que ele está indo para um velório, né? Mas o povo que conhece o seu Deus é um povo verdadeiramente livre, liberto, sarado, curado e restaurado. Então, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos dá força para continuar. Então, quando você vier, venha com alegria, porque ela que vai te dar força para continuar servindo a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês aqui no livro de Josué. Você vai abrir o livro de Josué no capítulo 1, onde Deus faz uma promessa tremenda para Josué, porque Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus também que cumpre todas as suas promessas em nossa vida. Deus quer cumprir a promessa dele na minha vida e na sua vida. E quando Deus te abençoa, Ele abençoa toda a sua família e toda a sua casa, porque vai se estendendo isso, né? Então, Josué capítulo 1, todos encontraram, amém? No versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. No versículo 2, Deus faz uma promessa para Josué. E ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga graças a Deus. Aqui Deus está fazendo uma promessa a ele. Ele diz: te levanta, porque eu vou fazer vocês passarem pelo Jordão. Amém. Deus fez uma promessa. Vamos lá agora no capítulo 3. No versículo 5. Então preste atenção. No capítulo 1, no versículo 2, Deus faz uma promessa. Nesse capítulo 3, Deus cumpre a promessa dele. A gente vai ver como é que Deus está cumprindo essa promessa, por que Deus cumpriu, através do que Deus cumpriu, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente tem que fazer para que a promessa dele cumpra em nossa vida. Amém? Quantos querem saber isso? Amém. Então vamos lá. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de Glória a nós. Deus. Amém. Segunda promessa. Que Deus quer cumprir na vida do seu povo. Curve sua cabeça, baixe sua cabeça. Deus, como vergonha. Fala conosco pela tua palavra. Fala conosco. Pai, em nome de Jesus, temos a Tua palavra santa e poderosa, Tua palavra viva, Tua palavra eficaz, penetrante, palavra poderosa, Tua palavra, Senhor, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, fortalece a nossa fé, que nos sustenta, Senhor, em nossa caminhada. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite.
para que haja crescimento para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Bem, Deus faz uma promessa a Josué. Primeiro porque Deus tinha que levantar alguém para conduzir o seu povo. Josué já vinha sendo preparado por Moisés para conduzir o povo. Porque Deus tinha feito uma promessa há muitos anos atrás. Deus tirou aquele povo do Egito. Deus tirou o povo da escravidão. E nessa caminhada, Deus estava preparando o sucessor de Moisés, que era Josué. E aí Moisés morre e Deus levanta Josué para cumprir essa promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Porque o que Deus quer é cumprir todas as suas promessas em nossa vida. A Bíblia diz assim: se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O Senhor falou. Foi Jesus que falou isso. Então nós temos que crer. Nós temos que pedir a Deus uma fé que remove montanhas. Nós temos que crer para ver. Muitos, eles querem ver para crer. Tomé, ele quis ver para crer. Mas os discípulos, eles não viram, mas creram. Então a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Amém. Então nós estamos aqui porque acreditamos na palavra. E essa palavra é que vem nos fortalecer, nos sustentar, nos ajudar, nos levantar. E o que acontece, irmãos, quando há santificação em nossa vida? Primeiro nós temos que entender o que é santificação. Será que santificação é a pessoa que não tem falha, que não tem erro, que não peca? Porque quantas vezes a gente fala e o mundo ele entende que santificação são pessoas que são altamente perfeitas, que não tem falha alguma, que não tem erro nenhum. O Senhor fala de santificação, que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E nós temos que nos santificar. E santificação não é nada mais, nada menos do que eu me separar de tudo que eu sei que é abominável diante de Deus. De tudo que eu sei que contamina a minha vida, que me afasta da unção, que me afasta da presença, que me afasta da glória de Deus, que me afasta das bênçãos, do mover de Deus, que esfria a minha fé, que não deixa eu sentir a presença, a glória de Deus. Então tem coisas que eu sei que prejudicam a minha vida. E quando eu me afasto disso, eu estou me santificando. O que o Senhor estava falando para o seu povo: se afaste da idolatria, se afaste de estar fazendo a vontade de outros deuses e se aproxima de mim. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente está entrando no nível de santificação. Amém. E quando na santificação, Deus tem o prazer de manifestar a bênção dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. E ele diz assim: que importa que os meus adoradores, eles me adorem em espírito e em verdade. Então a palavra de Deus, ela é feita para se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que acontece quando a santificação? Quando a santificação, Deus começa a nos engrandecer. Porque Deus quer nos exaltar. Deus quer ver o meu bem, o seu bem. Todo pai que está aqui quer ver o bem do seu filho. Nenhum pai quer ver o seu filho. Eu vejo o carinho que o pastor Márcio tem com o Adriel, né? O cuidado que ele tem. Eu falo que a gente tem tido muito contato com ele, o cuidado que ele tem tido de ensinar a palavra de Deus, porque o verdadeiro amor de um pai que conhece a verdade é ensinar. A Bíblia diz que eu devo ensinar ao meu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ensinar. E a gente vê isso, o cuidado que ele tem tido de ensinar. A gente estava vindo no carro cantando louvores, adorando o nome do Senhor, né? E assim, desse ensinamento. Então Deus é assim conosco. Deus tem prazer de manifestar a bênção dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O que Deus quer manifestar realmente isso sobre a nossa vida. E Deus quer nos engrandecer.
Mas a santificação, ela vai atraindo coisas maravilhosas em nossa vida. A santificação, ela traz em nossa vida milagres, porque Deus quer fazer milagres em nossa vida. Porque tem coisas, como o pastor estava falando ainda agora aqui, desse pessoal aí que recebeu milhões, desse casal que recebeu milhões, mas tem coisas que o dinheiro não compra. A cura, a saúde, a paz, a felicidade. Mas muitas pessoas estão invertendo os valores. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós queremos usar Deus para ter as coisas. Muitas vezes estamos usando Deus para ter as coisas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que buscar Ele em primeiro lugar. Porque as bênçãos, as maravilhas de Deus são consequência de uma vida que eu tenho com Deus. De uma santificação que eu tenho com Deus. De uma busca que eu tenho com Deus. De uma entrega que eu tenho com Deus. Eu sempre falo que a oração, ela me aproxima de Deus. O jejum, ele mata a minha carne. E a palavra, ela vai me conduzir pelo caminho de vitória, de bênção. Aleluia. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela vai iluminar o meu andar, o meu caminhar. Então você não vai andar perdido, você não vai andar sem direção. Se isso tem acontecido em sua vida, meu querido, minha querida, infelizmente você não tem meditado na palavra. Porque quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e começou a dar algumas instruções. E nessas instruções Deus disse: olha, medita na minha palavra dia e noite, e assim tu farás prosperar o teu caminho. Meditando nessa palavra, vivendo essa palavra, se alimentando dessa palavra, a coisa mais preciosa que temos é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Se nós passarmos aqui uma semana sem comer, nós vamos morrer. E a palavra de Deus é o nosso alimento, que quer dizer que nós estamos sendo gerados, que está sendo gerado em nós a vida através da palavra. Então o crente que não medita na palavra, que não vive essa palavra, espiritualmente ele está morrendo. Então o Senhor chamou Josué e começou a dar orientações a ele. E nessas orientações ele diz: olha, vocês têm que santificar, porque essa santificação vai atrair o milagre, vai atrair a cura, vai atrair o livramento que você está precisando, a salvação, a libertação, a proteção de Deus, através da santificação, e as bênçãos que a gente precisa. Então o que precisamos, o que o Senhor estava falando para ele, é que eles precisavam somente obedecer a palavra. Somente obedecer aquilo que o Senhor estava pedindo a eles. Para que eles crescem e acreditassem, porque Deus queria manifestar. E a santificação, ela traz um avivamento tremendo em nossa vida. Glória a Deus, eu creio. O Brasil hoje está experimentando um dos maiores e melhores momentos de toda a história do Brasil. O estado que eu moro hoje, mais de 50% hoje são evangélicos. O estado do Acre. Proporcionalmente é um dos estados do Brasil que ficou em segundo lugar, o maior número de evangélicos. Então o Brasil hoje cresceu assustadoramente o número dos evangélicos. Mas o Brasil hoje, a igreja hoje, ela entrou num nível muito forte de santificação, de santificar, buscar a presença, a oração, a palavra, o jejum, a comunhão, como tivemos hoje à tarde, pela manhã, à tarde, aí, né, naquele almoço, a pessoa se alegrando na presença de Deus, a igreja apoiando um projeto, porque assim, esse projeto aqui não é do pastor Márcio. O projeto é do Senhor. Amém. Se daqui uns anos Deus levar o pastor Márcio, vai ficar. Essa obra vai ficar. Então a obra não é dele, a obra é do Senhor. E quando nós fazemos, quando nós nos envolvemos, quando estamos ajudando, quando nós estamos fazendo para o reino. Essa é a visão da igreja. Quem ganha é o reino, quem ganha são as vidas que vão ser abençoadas. E o que está acontecendo? Você está sendo canal de Deus para que milhares de pessoas sejam abençoadas. Dezenas e centenas de pessoas serão abençoadas. Você vai olhar e vai dizer: eu faço parte dessa obra. Glória a Deus. Isso tem me emocionado muito ver esse lugar. Porque eu vou lhe falar uma coisa, eu falei na igreja lá.
no Brasil, na cidade que eu moro, eu disse, o pastor Márcio é um apóstolo, que está abrindo aqui, eu não sei, talvez a maioria que não foi em Luxemburgo, para ver como está a obra linda lá em Luxemburgo, a obra lá na Alemanha, de irmãos, o presbítero Vito, a família, irmãos, nos recebendo, a alegria, sabe, de estar fazendo essa obra, mas ele recebeu uma unção especial. Nós temos que buscar a unção de Deus. A unção de Deus é a presença de Deus em minha vida. Eu só vou adquirir a presença de Deus em minha vida, essa unção sobrenatural na minha vida, quando eu me santifico, quando eu busco na palavra, quando eu oro, quando eu jejum, quando eu medito nessa palavra, quando eu tenho comunhão, quando eu faço a vontade de Deus, assim como Jesus fez a vontade de Deus, ele não fez a dele, apesar de, eu sempre tenho falado isso nesses últimos dias, porque isso me toca muito, quando Jesus estava ali no jardim de Getsemane, que ele disse assim, Senhor, que não seja feito a minha, mas que seja feita a tua vontade. Ele disse assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia o que enfrentar, as lutas que enfrentar, a dor que ele ia enfrentar, mas ele disse, Senhor, eu não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a tua vontade seja feita, porque a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é perfeita. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, e muitas vezes nós pensamos assim, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei muito bem o que é melhor para mim, eu sou dono do meu nariz, eu sei, eu faço. E muitas vezes nos frustramos, nos decepcionamos, como diz no Brasil o ditado, a gente quebra a cara, e ali acontecem as coisas, a gente vai chorar, desesperado, por quê? Porque pensamos que sabemos das coisas. E o próprio Jesus disse, Senhor, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Então aprender a orar na vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita para a minha vida e para a sua vida. Deus tem o melhor para realizar na sua vida e na minha vida. E aí, para que isso aconteça, a gente tem que ouvir a palavra. Veja aí comigo no versículo 9. Diz assim, versículo 9. Disse então Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Olha como isso é forte. Às vezes a gente passa num texto como esse, a gente lê e relê, mas tem hora, por isso que a Bíblia tem que ser ruminada, lê de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a palavra entrar. E tem hora que Deus traz uma revelação tremenda, que entra assim no seu coração, sabe, como uma bomba, explodindo o pecado, explodindo a malignidade, a frieza, a tristeza. Então ele disse, então, Josué disse aos filhos de Israel, aproximai-vos e ouvi as palavras do vosso Deus. Amém. Glória a Deus. O que a Bíblia diz? Aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Amém? Amém. Amém. Então atente, né? Às vezes a gente faz umas pegadinhas para ver se o irmão está aqui mesmo, né? Porque às vezes ele está lá. Então, aqueles que edificou a sua casa na rocha. Na rocha. Quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus. Muitos estão edificados na areia. Quando vem as lutas, os problemas, dificuldades da vida, aparentemente o cara está bem, quando as coisas estão indo bem, mil maravilha, mas quando as coisas começam a coxar na vida, começam a reclamar, começam a murmurar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos preparamos só para querer receber. Eu sempre falo na igreja que tem crente que quer ter a fé, pede a Deus a fé para ter um carro bom, uma casa boa, para ter o melhor, para ter isso, me dá isso, me dá. Isso aí, irmãos, são consequências de uma vida com Deus. Agora os apóstolos, os discípulos, eles entenderam o que é ter a fé para ser. E a fé para ser é muito difícil, porque muita gente não quer ter fé para ser. Para ser decapitado, para ser apedrejado, para ser cortado ao meio, para ser crucificado pelo amor de Jesus. Então a fé para ser é a fé que eu estou dizendo assim, eu vou suportar tudo por amor de Jesus, porque eu sei que se eu morrer por causa da obra de Jesus, eu vou para o céu. Mas a gente quer ter a fé para ter, eu quero ter isso.
E os apóstolos e discípulos, que eles não temiam. E era tão forte que quando eles eram chicoteados, eles se alegravam. E chegaram uma vez para Paulo e disse: mostra aí tuas credenciais. Nós queremos ver tuas credenciais. Ele virou as costas, toda marcada, por causa do Evangelho, que estava pregando Jesus. O Evangelho de Cristo é muito mais além do que a gente pensa e imagina. Tem gente que está vivendo um Evangelho superficial. Deus quer nos levar para viver um Evangelho de profundidade. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente está vendo aí um monte de crentes dizendo: eu posso ter minha casa, eu posso ter meu carro, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter isso. Nós podemos. Mas Paulo não quis dizer isso. Ele disse: eu posso viver em qualquer circunstância da vida. Na dor, na tristeza, na necessidade, nos naufrágios. Eu posso até passar fome, porque o Senhor vai me fortalecer. Eu vou passar. Ele disse: passar. Ele não vai permanecer. Ele vai passar, porque o Senhor fortalece. Então nós precisamos buscar diante de Deus uma fé fortalecida no Senhor para suportar, porque o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, por provas, por lutas, por dificuldades, por problemas. Sabe, meu querido, o que fazer quando chegar? Aonde está alicerçada a nossa fé? Aonde está fundamentada a nossa fé? Será que temos ouvido a palavra? Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi a palavra do Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque Deus sempre quer falar conosco. E no tempo que você mais precisar, Deus vai falar contigo. Talvez você pense que tudo está perdido, que está sem solução nenhuma, mas a tua vida está em Deus, a tua fé está no Senhor. Ele vai provar para você que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A gente estava até conversando, a esposa do bispo, né? Ela estava falando hoje, quando Portugal estava vivendo um dos melhores momentos, a igreja não foi construída. Hoje Portugal, ela está vivendo um momento difícil e a igreja está sendo construída. Isso é o quê? É prova de Deus que Ele é um Deus fiel. Eu lembro que quando eu estava construindo o segundo templo, nós construímos 3 templos lá. O segundo templo, e eu ia conversando com alguns amigos, alguns diziam assim: Nilson, eu ganhei aí 200 sacas de cimento, 12 milímetros de tijolo, ganhei o forro, ganhei piso. E eu me matando de orar, de jejuar, de consagrar e dizer: meu Deus, não acontece nada na minha vida. Ninguém chega para dar uma oferta disso. Quando eu terminei de construir o templo, estava vazio, nós construímos. E aí comecei a andar e orar, falar em línguas, glorificar e agradecer a Deus pela construção do templo. E Deus falou assim para mim e disse: eu não deixei, porque eu quero te provar que eu sou Deus, que eu sou o Senhor e sou eu que faço. Mas nem por isso eu comecei a estar reclamando assim com as pessoas, ou estar com inveja de ninguém, não. Porque eu sei que o nosso Deus é um Deus fiel. O que Deus tem para a sua vida, ninguém vai tirar. A promessa de Deus se cumprirá se você ouvir a palavra. Então Ele chamou: ouça a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi disse: os teus cânticos, não Davi aqui, o outro Davi, não é? Ele disse: os meus cânticos têm sido os teus estatutos. Então ele tirava da palavra os cânticos dele. E Davi era um jovem que ninguém dava valor. Muitas vezes as pessoas não nos dão valor, mas o Senhor nos dá valor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Somos joias preciosas para o Senhor. Então, ouvir as palavras, se aproxima e ouça realmente o que o Senhor quer falar. Aí no versículo 10, ele acrescenta, acompanha comigo. Nós temos que fazer como os bereanos, né? Que eles viram realmente se estava na palavra. Então vê se está na palavra. Então acrescentou. Tá todo mundo olhando aí. Acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus e os gigaceus, os amorreus
e os jebuseus. Nisso o quê? Nisso o quê? No que nós vamos conhecer? No que nós vamos conhecer? Hã? Como? O agir de Deus. Como? Hã? Não, se você ler o versículo 9, você vai entender. Como que a gente vai conhecer o Deus vivo? De ouvir o que Deus fala. Quando eu me aproximo e quando eu ouço, eu vou conhecer como Ele é Deus vivo, como Ele é Deus poderoso. E Ele vai realizar isso na minha vida e na sua vida. Nós vamos conhecer esse Deus vivo a cada dia. Nós temos que prosseguir e conhecer cada dia mais esse Deus. A glória, essa presença de Deus real em nossa vida. Então, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará diante de vós. Nós vamos conhecer e Deus vai se manifestar. E tudo aquilo que tem impedido a sua vida, que tem procurado atrapalhar na sua casa, na sua família, espera, confia no Senhor. Deus vai abrir a porta para você, Deus vai solucionar, mas é no tempo dele, é na hora certa, é no momento dele. Porque às vezes Deus até não nos entregou coisas, porque nós não estamos preparados. Eu digo assim para Deus: Deus, se eu não estiver preparado, eu não quero. Porque às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes nós queremos, porque nós somos imediatistas. Não, é agora, tem que ser desse jeito, tem que ser da minha forma. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus. E o caminho é ouvir. O caminho é santificação. Porque se eu me santificar, se você se santificar, amanhã Deus vai fazer maravilhas. Amanhã Deus vai fazer proezas. Amanhã Deus vai fazer prodígios. Amanhã as portas se abrirão. Então o caminho é a santificação. Deus quer cumprir na vida de Josué uma promessa que ele tinha feito lá no capítulo 1. E no versículo 11 diz assim: eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. No versículo 13: porque assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, e pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas. Isto é, as águas que vêm de cima, amontoadas, elas vão parar. Isso quer dizer que ele ia fazer a separação das águas. O versículo 15 diz: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Então estava transbordando, estava muito cheio o Jordão. E aí quando eles colocaram seus pés, no versículo 16, as águas que vinham de cima ficaram paradas, elas pararam. Levantaram-se num montão muito longe, numa altura muito grande. E no versículo 17, os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel foi passando a pé, enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O que Deus promete, Deus cumpre. Quantos têm promessas de Deus em sua vida? A incredulidade, a falta de fé, de confiança no Senhor, atrapalha da promessa se cumprir em minha vida. Às vezes a gente quer se apressar demais e atrapalha. E às vezes está tão perto de Deus fazer, de Deus realizar, de Deus operar em nossa vida, mas a nossa pressa atrapalha o agir de Deus em nossa vida. Então espera no Senhor, confia no Senhor, ouve a voz do Senhor, ouve a palavra do Senhor, cumpre aquilo que o Senhor tem pedido. Eles foram cumprindo tudo aquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Toda
as vezes que Israel obedecia ao Senhor, Deus abençoava. Eles destruíam os exércitos. Deus era com eles. As bênçãos estavam sobre eles. As riquezas, a prosperidade, o melhor de Deus estava sobre a vida deles. Mas toda a nossa vida, então Deus quer nos levar a esse nível nesses dias. Então, muitos estão vivendo apenas um evangelho superficial. Quando vem as dificuldades, eles abandonam. Quando acontecem algumas coisas, eles já querem sair da presença de Deus e às vezes não assumem os seus erros, sempre coloca a culpa no fulano, no cicrano, no beltrano. Eu estou assim por causa do fulano, do cicrano, do beltrano. Você nunca viu Jesus fazer isso, você nunca viu os apóstolos fazerem isso. Eles sempre assumiam, se erravam, eles assumiam os seus erros e colocavam diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Mas eles procuravam viver uma verdadeira vida de santificação, separados realmente de tudo aquilo que era abominável, de tudo aquilo que contaminava a vida dele. Então Deus fez eles passar o Jordão e até o outro lado, a seco, diante de uma promessa que tinha feito a Josué. E isso Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida. Eu sei que tem pessoas, que tem homens e mulheres que estão aqui, que muitas vezes você chorou, sentiu a presença, a unção de Deus, ouviu Deus falar com você, através da palavra de louvor, você sentiu Deus falando com você, de entregar, de fazer, de realizar, de operar, o querer, tantas coisas em sua vida. Mas creia, foi isso que Deus fez. Deus liberou a palavra, Deus deu as instruções, e eles foram cumprindo tudo aquilo que Deus pediu. E a palavra dele se cumpriu na vida deles. Amém. Deus quer cumprir a palavra dele em sua vida. Amém. Deus quer cumprir a palavra dele na sua família. Amém. Deus quer cumprir o melhor dele na minha vida e na sua vida. Deus vai te dar unção para suportar as maiores provas da vida, as maiores lutas da vida, as maiores dificuldades da vida que você enfrentar. Deus vai te dar unção para que você suporte. E você diz, Senhor, eu quero essa unção para me suportar, para me resistir às tribulações, às perseguições, às provas. Sabe, porque nós temos um adversário, o diabo, nosso inimigo. A Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele quer destruir, é o inimigo de nossas almas, quer ver o nosso mal, a nossa destruição. Mas a palavra diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e aqueles que temem. E temer o Senhor não é temendo, temer o Senhor é obedecer. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que obedecem a palavra. Então o caminho para mim e para você é obediência. Deus vai trazer existência. Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E eu vou te falar algo muito forte. Talvez muitas pessoas aqui estejam passando momentos difíceis, de lutas, de provas, mas têm permanecido fiel. Eu vou te falar algo forte aqui nesta noite. Através da luta que você tem enfrentado, e você tem chorado muitas vezes aos pés do Senhor, e você tem vivido um nível de santidade, buscando a presença, buscando a sinceridade diante de Deus. Até no meio dessa luta, dessa tribulação, vidas serão abençoadas, vidas serão transformadas, vidas serão tocadas através do tempo que você tem passado. Deus é Deus fiel e é um Deus que cumpre. Então a promessa dele se cumpriu, mas ela se cumpriu através da santificação. Então Deus quer cumprir a promessa dele, aquilo que um dia ele falou para você. Sabe, Deus tinha prometido para mim, e tinha usado aproximadamente uns 15 a 16 pastores no Brasil, em vários lugares do Brasil, São Paulo, no Acre, em várias cidades, que Deus ia me levar para as nações, para vários lugares, para pregar esse evangelho. E eu falei isso ano passado aqui. E depois de aproximadamente 20 anos, quantos anos eu falei? 20 anos, a promessa se cumpriu na minha vida. Depois de 20 anos. Glória a Deus. Mas sabe o que fez eu vencer, eu suportar e a promessa se cumprir em minha vida? Foi a santificação. Foi ouvir a voz de Deus. Foi me aproximar de Deus. Glória. Me deu unção e me deu força para me continuar, para que a promessa se cumprisse na minha vida.
E ainda tem promessas de Deus em minha vida que foram prometidas pelo Senhor há muitos anos atrás. Que ainda não se cumpriu. Mas eu creio que ela vai se cumprir. Porque cada dia que passa, eu vou procurar a santificação. Eu vou procurar me humilhar diante do Senhor. Eu vou procurar me arrepender. Porque a minha oração é assim: Senhor, tira de mim tudo que não presta, tudo que não tem valor. Tira de mim, Senhor, tudo que é abominável, do meu pensamento, da minha vida. Eu quero me santificar, eu quero me aproximar cada dia mais de Ti, Senhor. Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, Senhor. Porque eu quero viver santidade. Eu quero caminhar nessa terra no nível de santidade. Para que a minha vida exale o bom perfume de Cristo, para que a vida seja abençoada através da minha vida, para que família seja abençoada através da minha família, para que pessoas sejam abençoadas através do meu andar, do meu caminhar, e as pessoas olharem e ver o proceder de um homem de Deus, olhar para você e ver o proceder de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um jovem de Deus, e olhar e apontar o dedo e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Porque tem se santificado. E Deus vai te dar unção para suportar, autoridade. A Bíblia diz que Deus nos revestiu de autoridade e poder para pisar em escorpiões, em serpente e em toda a obra da maldade. Então toma posse do que é seu. Toma posse da autoridade. Toma posse da unção. Não caminhe como aqueles crentes que tem por aí ou vida, ou dor, ou azar. Uns crentes que parecem que são derrotados e fracassados. Nós somos a igreja do Senhor. Deus levantou a sua igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que santifica, uma igreja que vive o sobrenatural, uma igreja que saiu do nível natural e está vivendo o sobrenatural de Deus em sua vida, uma igreja que crê, que acredita e vive o Evangelho, a palavra, uma igreja que tem buscado cada dia mais a unção de Deus. Deus quer nos levar a esse nível. Deus quer nos levar nesse nível. Santifica, meu querido. Santifica, minha querida. E às vezes a gente pensa que isso não tem peso no mundo espiritual. Irmãos, tem um valor muito forte, tem um peso muito, e às vezes a gente não tem essa dimensão. Há uns dias atrás um jovem olhou para mim e disse: olha, eu lhe conheço há muitos anos. Eu tenho visto a sua vida há muitos anos. Eu falei com ele poucas vezes, mas ele disse: você tem sido um exemplo na minha vida. O seu andar, o seu caminhar. Certa vez um grande líder, ele desviou, ele se afastou da presença de Deus. E eu fui fazer uma visita a ele em sua casa. Quando eu estava entrando no portão, ele chamou todos os seus filhos. Tinha vários filhos. E ficaram assim na porta. E ele chamou e disse, e de longe ele apontou. Isso toca a minha vida até hoje. Ele apontou e disse: meus filhos, ali vem um homem de Deus. Só isso ele falou. Só isso ele falou. Ali vem um homem de Deus. Então, a nossa vida, ela tem um peso no reino espiritual muito grande. Sabe, o mundo está olhando para mim, está olhando para você, o nosso procedimento, o nosso andar, o nosso caminhar. E através da nossa vida as pessoas serão abençoadas, serão transformadas, serão tocadas. Sabe, o pastor Márcio, ele não tem dimensão como ele tem sido bênção no Brasil para muita gente, como ele tem sido exemplo para a multidão de vidas. Porque a gente aqui, às vezes, a gente não tem essa dimensão. E quando ele sai, o que as pessoas comentam, e quando eu vinha aqui e vi o que Deus está fazendo, isso é um peso muito forte no reino espiritual. E aí, quando a gente se santifica, sabe, Deus, ele dá graça para a gente suportar, porque o inimigo quer ver a nossa queda, o inimigo se levanta. Mas Deus estará sempre conosco, nos sustentando, nos livrando da queda, nos livrando da seta, nos livrando do maligno, nos livrando do mal, nos livrando daqueles que tentam contra a nossa vida, nos livrando daqueles que querem nos destruir. A obra de Deus vai se cumprir nessa igreja, nesse lugar. A obra de Deus vai se cumprir, a missão de Deus vai se manifestar nesse lugar. Hoje nós estamos plantando aqui, vocês estão plantando aqui, mas muitos vão colher frutos maravilhosos, poderosos, sabe? Talvez até muitos não vão estar aqui para ver isso, mas a obra que Deus tem para esse lugar é uma obra tremenda, grande e poderosa, que é a obra de Deus, a palavra de Deus. Ela já
feito no reino espiritual. Minha querida, meu querido que está aqui nessa noite, Deus conta com você. Conta com a tua fé. Deus quer cumprir na sua vida a promessa dele. Fica de pé em nome de Jesus.